no Instagram em uma publicação que trazia a notícia do encontro de Lula e Cid, acompanhado de uma foto dos dois políticos. Abre aspas. Todo cuidado com a carteira é pouco. Fecha aspas. Escreveu Ivo Gomes por meio do seu perfil pessoal, @IvoFGomes. O prefeito de Sobral também mantém outra conta naquela rede social aberta ao público, @FalaIvo. É a conta. Rede social, deixa eu ver aqui, só um minutinho, deixa eu dar sequência. A coluna, essa coluna aqui é da Mônica Bergano, da Folha de São Paulo. A coluna procurou Ivo para comentar a publicação. Ao ser questionado do motivo da mensagem, ele riu e respondeu, abre aspas, você trabalha na Folha de São Paulo e não sabe por que fiz esse comentário? Fecha aspas. É o que penso, né? Que o Lula liderou o governo mais corrupto da história do Brasil. Só isso, disse Ivo Gomes. É o que penso, né? Que o Lula liderou o governo mais corrupto da história do Brasil. Só isso. E essa matéria segue. Agora, quem está fumando numa quenga em relação a essa postura do prefeito de Sobral é o deputado federal do PT do estado do Ceará, José Ayrton K., como ele é mais conhecido. Inclusive, nós abrimos o programa fazendo leitura de uma nota de repúdio. E o deputado está aqui com a gente agora para comentar mais. Não sei se, além disso, outros questionamentos. Ele vai ficar muito à vontade. Mais uma vez, na nossa programação, deputado federal José Ayrton. Bom dia, boa tarde. Boa tarde, Isaías. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Tupinambá. Um abraço aí muito especial a toda a região norte do estado, todos os municípios que compõem essa região, especialmente Sobral, Groaíras, e os municípios circunvizinhos, Coreaú, Meruoca, também Morrinhos, Santana do Acaraú, enfim, toda essa região que a gente sabe e compõe a região norte e que são cativos ouvintes do seu programa, Isaías. Então, para mim é uma satisfação participar do programa, mas ao mesmo tempo demonstrar, como você já citou, a minha indignação com essas canalices dos Ferreira Gomes, que não é só essa do Ivo. Nós tivemos colocações também do Cid, que atacou os petistas e chamou de babaca. O Ciro, que vem sistematicamente também fazendo acusações levianas, irresponsáveis contra o presidente Lula. E eu fico indignado, Isaías, e quero passar isso para todos que estão nos assistindo, porque é muita canalice esses caras que participaram do governo do presidente Lula. O Ciro foi ministro do presidente Lula, ministro da Integração Nacional. O Cid foi ministro da Educação da presidente Dilma. O Leondas, um grande amigo, eu tenho muito respeito e carinho pelo Leondas, participou do governo como ministro da Secretaria Especial de Portos, e eles imploraram para o PT apoiá-los, desde aí de Sobral, porque essa aliança vem desde 96 aí em Sobral, são 2 décadas de uma aliança aí em que o PT aí, infelizmente, participam dessa
aliança com eles aí, com todo o carinho e respeito que eu tenho aos companheiros do PT, especialmente a nossa vice-prefeita, Cristiane, a quem eu quero aqui aproveitar e mandar a minha solidariedade, porque isso não é um desrespeito só ao presidente Lula, isso é um desrespeito a todos nós, militantes do partido, filiado do PT, e que esses caras sempre pediram, imploraram a participação do PT, não só aí em Sobral, como no governo do estado. O Ciro, aliás, o Cid, só foi governador do Ceará porque o PT deixou de ter candidato para apoiá-lo. E ele dizia que só ia ser candidato se o PT apoiasse ele. Isso em 2006, então, é isso? Esses caras que participaram do governo do presidente Lula, da presidente Dilma, e participaram e tiveram, né, o nosso apoio aqui no estado. Eu fui contra as alianças, deixar claro, fico muito à vontade, porque eu fui contra, inclusive, desde o Ciro participar do governo, porque desde a minha campanha de governador, em 2002, naquela campanha Lula lá, Isaías Tucá, a gente já vem sofrendo, né, esse tipo de ataque, porque o Ciro, na época, nos atacou, tem manchete nos jornais do Povo, por exemplo, onde ele chamava o PT de irresponsável e dizendo que eu não tinha qualificação para governar o estado do Ceará, né? E o Cid chegou ao ponto de demitir o Edilson Aragão, que era diretor do SAI. Infelizmente, contra a minha posição, o Ciro vira ministro do governo Lula, contra a minha posição, vou registrar de novo, e contra a minha posição, o PT do Ceará apoiou o Ciro para governador. Eu apoiei depois que o PT tomou a decisão, porque era uma conjuntura em que todos, né, construímos, apesar da minha posição contrária, eu acatei a decisão do PT, né, e fiz campanha para ele na primeira e na reeleição. E o que me espanta é que como é que uns caras desses participaram do governo e agora estão cuspindo no prato que comeram e vêm fazer esse tipo de acusação como se eles tivessem moral e se achando a fina flor da seriedade e honestidade. E todo mundo sabe, né, todo o povo cearense e brasileiro sabe do que eles fizeram, né? Inclusive sumiram com a quadra de dinheiro e vem aqui com essa cara de pau fazer acusação de carteira, né, contra o presidente Lula. Isso é um desrespeito, isso é uma agressão a todos nós, e eu não posso concordar com esse tipo, porque eu sempre procurei, né, ter uma relação respeitosa, né? Eu sempre procurei respeitar, e você sabe assim, quem respeita é respeitado. Quem não respeita, não é respeitado. Então, eu sempre procurei ter uma relação harmoniosa, respeitosa com eles, mas eu acho que tudo tem limite na vida. E chegou o ponto de que, na minha leitura, eu aqui estou falando como deputado federal do PT, fundador do PT, construí, né, toda essa história em defesa da Constituição do nosso partido, né? Fui candidato a governador 2 vezes pelo PT, em 98, enfrentei o Tasso Gereissati, e em 2002 contra a Lúcia Alcântara. Estou no 4º mandato como deputado federal. A Luiziane, que é outra companheira nossa, entendeu? Também está indignada com esse tipo de covardia, de acusações irresponsáveis. E, portanto, fica aqui a nossa indignação, por isso o motivo da minha nota de me colocar radicalmente contrário a esse tipo de ataque. E mais, nós vamos defender e digo mais, que eles também aproveitem, entendeu? Aproveitem, tenham vergonha na cara e não queiram o apoio do PT, cara. Vocês estão rastejando para ter o apoio do PT, para o PT apoiar o PDT. Isso do Ceará, não é isso? De quê? Então, tem um mínimo de respeito.
Ou pelo menos tem um mínimo de vergonha na cara. Não quero o apoio do PT, cara, porque eu não quero que o PT apoie, né, vocês aqui no estado. Eu me contraporei, né? Irei fazer o movimento, nós estamos liderando, eu e a Luiziane, e vamos encabeçar vários movimentos contra o PT abrir mão de disputar o governo do estado para apoiar vocês aqui no estado do Ceará. Nós não aceitaremos esse tipo de posição, entendeu? Porque a gente sabe, infelizmente, que alguns companheiros do PT estão aí, né, aceitando passivamente essa covardia, né, desses ataques, e o PT ainda, alguns segmentos, querer manter uma relação aqui com o PDT. Isso é inaceitável, né? Eu acho isso uma situação que nós não temos como continuar, né? E por isso nós iremos enfrentar esse debate dentro do PT e na sociedade, como eu estou fazendo aqui, e me colocando, como eu disse, inclusive para o presidente Lula. Nós tivemos um diálogo, eu tive uma conversa com ele reservada, né, no hotel aqui no Gran Marquise. Inclusive chamei a presidente nacional do PT, a Gleice Hoffmann, o vice-presidente do PT, Márcio Macedo, o secretário de Relações Internacionais do PT, Romênio Pereira, para participar desse diálogo, onde nós colocávamos exatamente essa posição da incompatibilidade da relação permanecer aqui e na defesa de um palanque leal para o presidente Lula no Ceará. Então, mesmo Lula, certo, indo conversar, né, numa articulação que foi feita com o Camilo, que o Camilo é um conciliador, fica conciliando essa relação aí. O Lula, por uma questão de gentileza, foi conversar com o Cid e, de repente, é atacado de forma covarde com esse tipo de colocações, né, do Ivo, né, e do Ciro, que vem sistematicamente acusando o PT, a base do PT, acusando o Haddad, acusando o Lula, acusando todos nós. Eu acho que chega, né, não dá mais, e daqui para frente, né, bateu cá, vai bater lá também, porque nós vamos deixar sem resposta. Ok, o deputado Zé Ayrton, apesar o Lula tá preso, babaca, o Lula tá preso, babaca, o PT se dá muito bem com o senador Cid Gomes? Olha, quando você fala o PT, você não pode, assim, o PT é muito amplo, tem forças, tem vários deputados federais, somos 3, né? Nós somos PT, então não pode generalizar o PT. Estou falando, algumas figuras do PT têm uma boa relação. Eu, particularmente, cultivei sempre uma boa relação com o Cid, respeitosa, reconheço os méritos dele como governador. Inclusive, ele teve a sorte, né? E diga de passagem, eu acho que ele não é doido de saber que o presidente Lula e a presidente Dilma foram quem mais ajudaram o governo aqui do Ceará deles, e, portanto, eu sempre tive uma relação respeitosa, né? Alguns têm mais próximo, é o caso, eu acho, do deputado Guimarães, mas hoje os afetos deles só para outras pessoas, mas principalmente a deputada Luiziane Lins. Certo. Deixa eu lhe perguntei na vez passada, eu vou reforçar o questionamento. O PT do Ceará terá candidato ao governo do estado? Olha, Isaías e a todos que estão nos assistindo, nós estamos iniciando agora essa discussão com a vinda do presidente Lula aqui no Ceará. Esse debate nunca foi pautado dentro do PT, né? A vinda do presidente Lula foi um processo inicial para que nós pudéssemos iniciar essa discussão. O Lula que veio conversar, né, com o governador Camilo, com os movimentos sociais, conversou com o PT, conversou com outras lideranças, com o PCdoB, teve uma reunião, né, da cúpula do PCdoB, teve uma reunião com a cúpula do PSOL e teve reuniões com liderança tipo Tasso e o Cid Gomes, né, e depois com
o Eunício Oliveira, onde ele almoçou na residência do Eunício, inclusive com a bancada de parlamentares lá com o Eunício. E, portanto, essa decisão ainda vai ser tomada. Você sabe que a decisão mesmo vai ser na convenção que vai ter, e só vai acontecer no próximo ano. Inclusive, nós não sabemos nem qual vai ser a posição do Camilo, se ele vai ficar no governo, se ele vai sair. Todas essas questões, elas vão implicar na decisão do PT. O certo é que eu, como deputado federal, a Luiziane Lins e outras forças políticas, porque o PT é um aglomerado de forças políticas, nós temos mais de 10 grupos políticos aqui no Ceará, né? Então, toda essa discussão nós vamos iniciar. Agora, eu posso assegurar para você que nós vamos lutar para que o PT possa ser o protagonista político e encabeçar o processo de construir um palanque forte e leal para o presidente Lula no Ceará. Sei. Ô, deputado, essa fala do prefeito de Sobral, Ivo Gomes, que está repercutindo no Brasil, deixa eu lhe perguntar em relação à vice-prefeita de Sobral, que é do PT. Você falou com ela após essa fala do Ivo? Como é que ela entende isso? Ela absorve isso? Como é isso? Olha, isso aí, eu não falei com a Cristiane, né? Eu lamento, como eu falei, né? Porque já há várias vezes que, infelizmente, que o Ivo se coloca, ele já tinha se colocado em outras oportunidades contra o PT, mas não de uma forma tão agressiva e rasteira como aconteceu nessas últimas colocações dele, né? Então, eu não falei com a Cristiane, não sei o que é que ela pensa. O que é certo é o seguinte, independente de quem quer que seja do PT, e ninguém tem mais altura e modéstia parte dentro do PT do que eu, porque eu sou pré-fundador do PT, eu fui o único prefeito do PT do Brasil, fui 2 vezes candidato a governador desse estado, como eu falei, estou no 4º mandato como deputado federal, né? E, portanto, eu falo aqui em meu nome, que eu acho de respeito, né, uma falta de consideração, um ataque covarde a todos nós do PT, e, portanto, eu lamento profundamente, sabe, esse tipo de comportamento do Ivo, do Ciro e também do Cid, porque ele fez acusação naquela época de babaca. Então, eu penso o seguinte, cara, se eles têm essa visão do PT, se eles têm essa visão do Lula, por que eles querem o apoio do PT? Por que eles vêm atrás do PT? Para o PT se compor, entendeu? Como agora mesmo. Nós vamos ter eleição na sucessão do Camilo. Eu estou colocando abertamente aqui, né, eu, a Luiziane, e eu tenho certeza que outros, como o Pimentel e outras lideranças do PT, não querem aliança com eles aqui no Ceará. E agora, eles querem tanto, por que ele veio conversar com o Lula? O que eles vieram conversar com o Lula? Porque, peraí, mas não foi o porque, Lula na que veio verdade, conversar com eles? Eles querem que o PT apoie eles aqui no estado do Ceará, cara. Então, eu lamento muito, sabe? Agora, contar com o meu apoio, não vão contar, e eu vou lutar até as últimas consequências. Eu digo, como eu sou da região de Praia, e eu sou da região de Dragão do Mar, entendeu? Eu sou da terra Dragão do Mar, do Aracati, porque eu sou aracatiense, sou de Capií. Eu uso uma expressão seguinte, nem com anzol no olho, nós não votaremos, não apoiaremos esses caras para eles continuar sendo a oligarquia toda poderosa que eles se acham aqui do Ceará. Com meu apoio, não. Certo. Então, quer dizer, se o candidato do grupo com apoio do PT for, por exemplo, o Roberto Cláudio, você não vota, particularmente não vota, não faz campanha. Esse aí, nem com anzol no olho. Nem com anzol no olho. Não. Se de repente for o Ivo, aí é que não vota mesmo. Não, isso aí, meu amigo, a gente precisa ter o mínimo de vergonha na cara, né? Certo. Então, não é possível, né? Esse tipo de comportamento, aí depois eu, né, me juntar com eles. Eu sei que a política é dinâmica e a gente sabe muitos casos, né,
de reconciliação. E tudo é possível, porque a política é muito complexa, é muito difícil, mas eu considero a seguinte questão: quando é um ataque político, no calor de uma campanha política, na disputa, né, que você faz, isso até que é aceitável. Eu não aceito, mas de qualquer maneira até é compreensível. Agora, nós não estamos em campanha, né? Isso é um ataque frio, né, covarde, né? Agora, né, porque eles têm ódio, têm inveja do presidente Lula, têm raiva do PT e usam o PT, entende? Então, eu penso que é inconciliável, que não tem como. Eu, particularmente, olha, eu sou um tipo, eu venho de uma formação, modesta parte, muito rigorosa, de muitos princípios e valores. E eu, particularmente, eu não aceito qualquer apoio. Eu, deputado Zé Ayrton, aqui posso falar, eu não quero o apoio de qualquer um. Eu seleciono as pessoas com quem eu quero estar junto. Eu prefiro só do que mal acompanhado. Isso é uma frase popular, né? Todo mundo sabe. Então eu penso que não dá. Eu acho que eles também jamais deveriam querer que o PT votasse neles, já que eles têm essa visão do PT. É uma incoerência muito grande. Agora, posso assegurar que alguns nomes deles, né, como é o caso aí, você citou, do Roberto Cláudio, do próprio Ciro, não tem como. O Ivo, não tem como, né? Isso não quer dizer que a gente não possa dialogar até com outros nomes que não tem essa marca, esse carinho, porque dentro do PDT você tem várias pessoas. Eu tenho o maior respeito, como eu falei aqui, pelo Leônidas, eu tenho respeito pelo André Figueiredo, eu tenho muito respeito pelo presidente da Assembleia, o Evandro Leitão, né? Eu tenho muito respeito pelo Mauro Filho, né? Eu tenho respeito por muita gente do PDT, tanto do Estado como nacionalmente, temos uma boa relação. Agora, com esses caras aí, não dá, não tem limite na vida. Ô deputado, nós estamos falando em áudio e vídeo pelo Google Meet, aqui na nossa programação, com o deputado federal do PT do estado do Ceará, José Ayrton. Ô deputado, eu tenho aqui alguns manifestos dos nossos ouvintes nas redes sociais. O Gleidson Loyola, que é aqui de Forquilha, cidade vizinha, Sobral, diz assim: por que essa revolta toda do José Ayrton? Uma outra pessoa, o Carlos Alberto Nascimento: o PT sem os Ferreira Gomes não é nada. O Edson Norberto Salles comenta: parabéns, deputado Zé Ayrton, pela postura indignada contra o comportamento moleque do Ivo Gomes. O Júnior Lopes: foi Lula que convidou Cid, o Flávio Aragão, e votam no Eunício depois do golpe? Pois não, deputado, lhe deixo de novo à vontade. Olha, Isaías, primeiro, não é assim, porque essa indignação contra ataque covarde, injusto, né? E, portanto, eu acho que não posso ficar calado. Eu detesto injustiça, covardia. Então, eu não posso ficar calado diante desses ataques, tanto do Ciro, principalmente agora do Ivo, né? Então, a minha manifestação é uma indignação realmente contra esse tipo de postura leviana e irresponsável que eu considero canalice, né? Outra questão, achar que o PT só é alguma coisa aqui por causa do Ferreira Gomes, pelo amor de Deus, é conhecer a história. O PT no Estado sempre teve candidato a governador do Estado. O primeiro candidato a governador do Ceará foi em 82, o professor Américo Barreira. Em 86, o segundo candidato a governador foi o padre Haroldo Coelho. O terceiro candidato a governador do PT, em 90, o deputado estadual João Alfredo. Em 94, foi o nosso companheiro Joaquim Cartacho. O quarto candidato fui eu, em 98. Eu fui candidato a primeira vez em 98, enfrentando o Tasso.
Em 2002, novamente candidato a governador. E olhe que o PT tinha Prefeitura de Fortaleza, com Luiziane, em 2004. O Lula era presidente da República e nós abrimos mão, o PT decidiu, contra a minha vontade, né, apoiar o Cid Gomes, né, porque era uma conjuntura em que o Ciro era ministro do Lula, né, o Eudoro era diretor-geral do Denox, o Guimarães, né, era deputado estadual e devia, né, porque Guimarães sofreu um processo de cassação na Assembleia e teve o apoio, né, do Cid na sua absolvição do julgamento que teve na Assembleia. E então houve um contexto político que favoreceu essa aliança. E como eu disse, o Cid dizia, e tem aí várias falas registradas na imprensa, que ele só iria ser candidato a governador se tivesse o apoio do PT, porque tinha a Luiziane prefeita, tinha o Lula presidente da República, e, portanto, ele só ganhou por causa do apoio do PT, bem claramente, né, pelas duas vezes. É tanto que, nessa sucessão dele, ele apoiou quem? Apoiou o Camilo Santana do PT. De certo modo, foi até uma forma de compensar o apoio que ele recebeu do PT, embora ele apoiou o Camilo por causa da divergência que teve com o Domingos Filho, que era o vice-governador, que não aceitou sair, se desincompatibilizar, o Cid queria ir para o Senado, o Domingos disse que se ele saísse, ele seria candidato, né? E, portanto, como não houve esse acordo, o Cid, né, apoiou, porque era o nome capaz de derrotar o Eunício Oliveira, porque era 13 lá, que era a Dilma, e o Camilo, 13 lá, 13 cá. E só ganharam as eleições também por causa disso, porque se não fosse, eles tinham perdido para o Eunício Oliveira. A eleição foi extremamente acirrada. Então, nós não devemos nada, pelo contrário, nós temos um crédito imenso, até porque eles foram ministros do nosso governo, né? Falei aqui do Ciro, foi ministro, do Cid foi ministro, e, portanto, não tem essa história do PT dever nada aos Ferreira Gomes para hoje, né, ele fazer esse tipo de colocações e ataques contra nós. Então, eu tenho uma visão de que nós precisamos ter uma partida protagonista de um processo de avanço de construir um palanque. E o Eunício Oliveira, o que pese essa posição dele na época da Dilma, é importante também ressaltar, né? Ele, de certo modo, tentou minimizar isso quando, você sabe, quando houve o processo da Dilma, a Dilma foi cassada, mas ficou elegível, né? Foi uma construção política. Ele tentou, e ele explicou isso inúmeras vezes, que tentou construir um processo, né, para evitar o que aconteceu, só que, né, com todo o carinho e respeito que eu tenho à presidente Dilma, ela é uma mulher muito dura, muito difícil de diálogo, e também isso dificultou essa posição. Então, mas o Eunício nunca deixou de apoiar o PT, inclusive me apoiou para governador em 2002. O Eunício me apoiou em 2002, né, naquela campanha de Lula lá exército, cara. E de lá para cá vem apoiando sistematicamente a candidatura do Lula, né, da Dilma, e agora ele tem interesse, colocou isso para o Lula e colocou para mim, para o Luiziane, que tem todo o interesse de formar um palanque forte e leal para o presidente Lula conosco aqui no Ceará. Sei. O deputado Zé Ayrton, o locutor quer saber, na sua avaliação, políticos do PT, como, por exemplo, o governador Camilo Santana, governador do estado do Ceará, a vice-prefeita de Sobral, Cristiane Coelho, por exemplo, esses dois políticos do PT, eles devem obediência política ao PT ou aos Ferreira Gomes? Qual é a sua opinião? Olha,
eu, eu tenho, certo, o governador Camilo como petista, porque o Camilo está no PT há algum tempo, né? Se me falha a memória, a filiação dele, ele está há uns 16 anos, ou 17 anos, filiado no PT. E eu tenho o maior carinho e respeito pelo Camilo. Agora, nessa construção política, como aí em Sobral, eu não posso falar da Cristiane, porque eu não sei, não tenho muito diálogo com a Cristiane, tenho um carinho e respeito por ela, né? Agora, nesse processo todo, o que eu posso dizer é que, assim, o Camilo é do PT. No entanto, a formação do governo, a ampla maioria é composta por secretários, né, do PDT, não é do PT. O PT, na verdade, né, sendo muito compreensível, tem no máximo duas secretarias. Tem o Nelson, que é assessor do governador, e tem o Assis Diniz, que é secretário do Ministério. Né? As outras secretarias estão do PDT. Né? Então, eu penso que são companheiros valorosos, né? Eu tenho que deixar isso bem claro. Agora, a questão não é questão de obediência, é decisão também que o PT tem que decidir. O PT tem que decidir, tanto no Estado como aí. O PT é um partido plural, é um partido de coronéis. O PT é um partido que é formado no debate, é um partido que é construído a partir de encontros, de discussões. Nós temos, como eu falei, só no Ceará são mais de 10 forças políticas. Eu sou de um agrupamento chamado Movimento PT. Né? Por exemplo, o Pimentel é de outro agrupamento de articulação. Né? O Guimarães é de outro grupo chamado CNB. A Luiziana é de outra força chamada Democracia Socialista. O Acrisio é de outra força. Né? Então, cada um deles tem a sua própria consciência para tomar as decisões, evidentemente, orientadas pela posição partidária. E cada um de nós é senhor da nossa responsabilidade, da nossa razão, da nossa posição. O que, por exemplo, eu, pessoalmente, vou adiantar para você aqui, que tenho acatado todas as decisões do PT durante toda a minha trajetória política. Mesmo discordando, foi o caso do apoio à CID em 2006. De Vigi, fui para o encontro, perdi, acatei a decisão. Mas, nessa agora, chegou no meu limite. Se o PT do Ceará se curvar e ficar numa situação subalterna e vier apoiar esses apoios do PT, eu não me submeterei a essa posição. Olha aí. Eu, particularmente, não acatarei, ninguém, nem Lula, nem o Papa me obrigará a fazer o que minha consciência, meus valores não permitem aceitar. Que se não quiser, me expulse do PT, me faça o que quiser, mas eu só acatarei aquilo que tiver de acordo com meus valores, com meus princípios e com aquilo que eu acredito. E, portanto, tem muito chão pela frente, vamos ver o que é que vai acontecer. Pode ser que surja um entendimento de uma construção de unidade com nomes que não tenham essa posição, né, de ataque contra nós, que não tenham, né, essa posição de respeitosa contra nós, e aí nós somos políticos, estamos abertos ao diálogo e tudo é possível. O certo é que algumas figuras que nos atacam de forma covarde, isso não é cabível e, portanto, são nomes que nós não temos condições de dialogar para apoiá-los aqui no Ceará. Ô, deputado, qual teria sido o teor da conversa do ex-presidente Lula com o senador Cid Gomes aqui no Ceará, agora nessa semana? Olha, confesso com toda franqueza, sabe? Seja honesto. Eu não posso lhe dizer porque eu não participei, nem perguntei.
Não perguntei. Então não posso, só quem pode falar é o governador, o Cid e o próprio Lula. Eu não perguntei nenhum deles, né? Posso até perguntar depois ao Lula, mas não perguntei qual foi o conteúdo. Eu acho que foi uma conversa harmoniosa do ponto de vista da conjuntura do país, da questão nacional, e acho que deve ter, talvez, suposição sobre a situação aqui do Ceará, mas não posso dizer. Eu, deputado Zé Ayrton, tive uma conversa, como eu falei, de 1 hora com o presidente Lula. E Como depois foi essa com as conversa? Como foi PT, essa conversa? nós tratamos da questão aqui do Ceará. E eu coloquei tudo isso que eu estou colocando para você aqui. E qual é a do Lula? Como ele reagiu? O Lula deixou mais do que evidente que o PT do Ceará tem que ser protagonista de um processo de construção de um palanque, né, leal à sua campanha, de um projeto aqui no Ceará. E eu estou falando o que ele disse para mim na presença da presidente Gleice Hoffmann, do vice-presidente nacional do PT, o Márcio Macedo, e do secretário de Relações Internacionais do PT, Romente Pereira, que são testemunhas desse diálogo que nós tivemos com o presidente Lula. E a fala dele, tanto na abertura dos movimentos sociais, você viu, eu não sei se você assistiu, e os ouvintes nos assistiram, mas o Lula fez uma abertura da fala. A primeira coisa que ele fez foi fazer uma referência à nossa campanha de 2002, onde ele disse que esteve aqui no Ceará, na campanha de 2002, e eu disputando o governo, inclusive esses meninos aí da época, esses malucos, disputaram o governo contra o Tasso, contra o Ciro, contra a Cid, contra Lúcio Alcântara, que ele não sabia nem o Alcântara, ele disse Alcântara, não sabia o primeiro nome, e está na fala dele, gravado na abertura. Então ele fez uma ressalva da importância que foi aquela campanha que nós perdemos por 3.047 votos. Em seguida, ele faz uma referência à eleição da Luiziane, a importância que foi a eleição da nossa deputada Luiziane como prefeita de Fortaleza. Então ele deixou claro, né, na frente do governador Camilo, que estava presente, e de outras lideranças, né, a sua visão desse processo aqui no estado de Ceará. Então eu entendi, né, que nós precisamos, né, fortalecer esse movimento do PT lá e PT cá para mudar o Brasil e avançar aqui nas conquistas do Ceará. Ok. Deputado, eu não sei qual é a sua disponibilidade, queria repassar aqui alguns manifestos dos nossos ouvintes aqui nas redes sociais. Pode? Pode. Então vamos colocar. lá. Tenho toda a disposição. Pois não. Nosso ouvinte é Dilson Silva, está comentando o seguinte: esse deputado está querendo aparecer porque já está próximo às eleições, devia ter vindo ajudar Sobral com recursos para obras. Agora vem com esse papo de defender o Lula, não cola. Assis Nildes, um abraço para você, Assis Nildes, está comentando o seguinte: conversa fiada. O Ricardo Lopes, o Eunício perdeu uma reeleição para o Senado, ele acha que ganha para governo, doce ilusão. Flávio Aragão comenta: rapaz, Eunício estava certo e a Dilma errada. Risos. Júnior Lopes, o Eunício apoiou tanto a Dilma que tirou ela. O Wilson Silva comenta: PT, PDT e PMDB, tudo farinha do mesmo saco. Marçol Castro, os votos do Camilo são 2 FGs. Quem tem votos são os líderes. Wagner Franca, quem deu visibilidade política ao Camilo foi os FGs. Júnior Lopes, o PT do Ceará é partido de aluguel, não tem vontade própria. Sara Pereira Moraes comenta: o Ivo Gomes e o Bolsonaro disfarçado de progressista. Até sugestões ele interpreta como insulto. Diálogo, tolerância
e bom trato não são forte de Ivo Gomes. E Sara comenta mais: Cid Gomes é um cavalheiro, homem de bons modos e um bom articulador. Pois não, deputado, você quer fazer comentário sobre algum manifesto desses? Olha, primeiro dizer aí, responder esses dois iniciais, o Edilson e o Assis, que eu quero aparecer, ou que é conversa fiada, é a opinião deles. Eu respeito a opinião dele, mas eu tenho procurado, é importante a opinião do povo de Sobral, da região, ajudar o Ceará, antes de ser deputado, porque eu venho ajudando o Estado quando o Lula assumiu a presidente da República, né, e nós ajudamos, inclusive, através de vários órgãos, entre eles o DENOS, que era comandado pelo Eudoro Santana, inclusive aí em projetos envolvendo a região norte do Ceará. Depois é que eu fui ser deputado, em 2006, né? O Lula já era deputado, desde 2003. Ajudei em inúmeras ações, inclusive na área de estradas, porque a gente tinha colocado um diretor no DENIT, e vou aqui citar, inclusive, porque foi trágico, aquela estrada de Canindé estava toda esburacada, e o nosso diretor da época, do DENIT de infraestrutura, era o Antônio Mota Filho. Foi recuperado todo aquele acesso em Fortaleza de Canindé, e o Mota, que é lá de Tramburi, o irmão, inclusive, do deputado Jeová Mota, na volta, ele cochilou e acabou falecendo. Estou aqui citando essas ações, porque foram muitas e muitas ações, e a gente vem ajudando o Estado do Ceará. E como deputado federal, a gente tem ajudado o Estado em diversas ações, principalmente na área da saúde, para a população do nosso Estado, tanto como recursos individuais da emendas minhas, e o governador Camilo é testemunha disso, que a gente tem colocado de recursos para o Ceará e recursos da bancada do Ceará. Para vocês terem noção, recursos da bancada do Ceará, o ano passado nós colocamos para combate ao Covid 212 milhões e 800 mil reais para o Estado, além de 75 milhões de reais para a construção do hospital regional metropolitano, que é pela UES. Isso é recurso da bancada. E esse recurso também, ele serve para custear as despesas dos hospitais regionais que o Estado tem, o Hospital Regional de Sobral, o Hospital Regional do Cariri, o Hospital Regional de Xeramubim, o Hospital Geral de Fortaleza, de Lúcio Alcântara, enfim, são ações de custeio da saúde que vão para todos os municípios cearenses e que as pessoas muitas vezes não sabem o que nós fizemos. Então, eu tenho minha consciência tranquila que eu tenho procurado ajudar todo o Estado do Ceará em diversas e inúmeras ações, porque se eu for falar aqui, Isaías, pode ter certeza que seu programa, 10 programas seu, não tem condições da gente falar nem na metade do que nós fizemos para o Estado do Ceará e que ajuda todos os municípios cearenses, inclusive Sobral, né? Então, eu acho que é uma visão que eles têm que respeitar, cada um tem sua opinião, né? O que eu coloco é que porque vai ter eleição e eu estou querendo aparecer, amigo, eu tenho a obrigação moral de defender aquilo que eu acho que não é correto, né? De me contrapor aquilo que eu acho covardia, porque a pior coisa do ser humano é a ingratidão, é as pessoas cuspirem no prato que comem, entende? Então o que esses caras estão fazendo é cuspir no prato que comeram, porque eles participaram do governo do Lula, da Dilma, e agora vem com essa onda fazendo acusações e dando uma de santo. Então eu não posso concordar com isso. E acho que o povo cearense é quem vai definir o que acha que quer. É tanto que o Lula aqui no Ceará está disparado. Você sabe que o Ciro está em terceiro lugar aqui no Ceará. Terceiro lugar. Então,
O segundo é o Bolsonaro. Então, eu penso que o PT não pode ficar omisso, acovardado diante desses ataques. E a minha manifestação é a expressão não minha. Você pensa quantos grupos, quantas pessoas, quantos movimentos nos procuraram para a gente se manifestar e colocar essa indignação diante dessas covardias, desses ataques. Então, nós somos porta-vozes da expressão, da indignação contra todo tipo de covardia. E é por isso que a gente está hoje aqui, não é como forma de querer aparecer, até porque eu não preciso disso. Eu estou no 4º mandato como deputado federal, graças a Deus, sempre honrando a confiança do povo cearense, e evidentemente eu tenho o dever como petista de me manifestar naquilo que eu acho que deve fazer. E, portanto, a minha posição é de confrontar contra esses ataques que eu acho uma canalice que vem sendo feita contra o PT e contra o presidente Lula. Deputado, a gente já está no finalzinho da entrevista, da nossa conversa, do nosso bate-papo, e o nosso ouvinte, Irmão Oliveira, não sei se ele ainda é do PSOL, ele gostaria também de fazer uma fala. Essa fala vai ser rápida, como eu falei, em razão do nosso tempo. Irmão Oliveira, você pode falar. Bom dia, boa tarde. Boa tarde, deputado Ayrton. A gente já se viu de perto. Mas eu quero fazer uma pergunta bem breve. O PMDB ele foi um coadjuvante do impeachment da Dilma. O Moser Rodrigues e o Oscar é bolsonarista de carteirinha. Mas o Moser sempre usa o nome do Lula para dizer que direciona, que vai ser um dos organizadores da campanha dele aqui, mas na hora H sempre é bolsonarista, tanto ele como o pai dele. Qual a importância dessas fotos, dessas alianças, junto com o Moser e Eunício de Oliveira, onde eles foram protagonistas do impeachment da Dilma, da cassação e praticamente de todo o colui contra o presidente Lula. Voto Lula no próximo ano, com certeza. Nós do PSOL somos contra a candidatura para presidente, do PSOL a presidente. Voto no Lula. Mas qual a importância dessa aliança de pessoas que não unem com a esquerda? Obrigado e um bom papo aí. Ok, irmão Oliveira. Um abraço a você. Irmão Oliveira, primeiro prazer aí, um abraço. O presidente Lula conversou com a direção do PSOL. Nós temos uma excelente relação com várias figuras. Eu, particularmente, tenho uma amizade muito pessoal com vários dirigentes do PSOL. O João Alfredo já foi do PT, o Renato Rosendo, são amigos nossos. E Boulos nacionalmente. Então, o Lula está conversando, dialogando com todos. Com essa questão do Eunício, eu já fiz aqui. Não é confortável, claro, mas você entende, assim, o Eunício me apoiou para governador em 2002, O Eunício, apoiou o Lula em todas as campanhas, apoiou a Dilma nas duas campanhas. O Eunício, com a queda, o golpe contra o presidente Dilma, e ele tem essa culpa também, evidente, embora ele minimiza um pouco por causa da questão de ter deixado a Dilma, e ele explicou uma conjuntura elegível, mas, assim, o Eunício, rapaz, deu uma contribuição muito grande ao Ceará, como presidente do Congresso Nacional. O que esse homem fez para ajudar o Estado, todos os municípios cearenses, inclusive do PDT e de outros partidos, todos, o Eunício, rapaz, colocou muitos recursos no Ceará. Se não fosse o Eunício Oliveira, o Camilo, porque o Camilo pegou 2 anos da Dilma e pegou esses 2 anos agora com o Bolsonaro. O Ceará estava numa situação dramática para incêndio. Então, eu tenho a seguinte leitura, o Eunício cometeu, na minha leitura, um erro, mas na vida todo mundo comete. Aliás, tem a frase do padre Cícero, eu até brinquei com ele, quem pecou não peca mais. Agora, há uma diferença de você ter cometido um erro político e você não só cometeu o erro, mas você está insistindo, persistindo e atacando, como vem acontecendo com
com os Gomes aqui no Estado, cara. De estar numa relação com a gente, ter usado o PT, né, durante todo esse período, ter usado o governo do PT e vem com esse tipo de baixaria, de ataque covarde contra nós. Isso é inaceitável, na minha leitura, entendeu? Eu respeito quem tiver outra opinião. Então, eu penso que nós precisamos, nessa conjuntura que nós estamos construindo, de formar uma frente popular, uma frente ampla. Nós precisamos juntar os setores que têm essa disposição de se contrapor ao governo Bolsonaro, de enfrentar essa onda de ódio, essa onda fascista que nós estamos vendo no país, e estar conosco um projeto maior em defesa da democracia, em defesa do país. Ao contrário do Ciro, que vem constantemente, sendo agente, como disse a presidente Gleice do PT, ele se comporta tal qual ou pior que Bolsonaro, como jagunço da direita atacando o Lula e atacando o PT. Então, eu penso que nessa compreensão de um projeto nacional, nós precisamos agregar forças que tenham um compromisso com o projeto de avançar no Brasil, de mudar o Brasil e avançar aqui no Ceará. Ô, deputado, nosso tempo acabou, deputado. Deixa aí objetivamente uma palavra final.